Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós estamos retornando e vamos retornar lá no Decálogo da Tradição da Igreja. É o número 2064, né? Onde nós começamos a aula passada. Nós iniciamos os 10 mandamentos, né? Nos 10 mandamentos nós conversamos sobre o decálogo na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, né? E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o decálogo na tradição da igreja, né? A diferença da Sagrada Escritura para a tradição da igreja é apenas a forma, né? A Sagrada Escritura é a forma escrita. A tradição é a forma oral, é a forma passada oralmente, né? Ok? É basicamente isso. Então, vamos lá. Mateus, quer ler para a gente, Mateus? Veio desde o começo aqui, o decálogo da tradição da igreja. Pode ser, vamos lá. Lê um parágrafo, você dá uma paradinha, se você quiser partilhar alguma coisa, você partilha. Daí a gente pode fazer as nossas partilhas também, tá bom? Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus. A tradição da igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. Primordial, né? É a base, é o primórdio, é aquilo que tudo surge dele, né? Desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso hoje. O catecismo da igreja com frequência tem exposto a moral cristã, seguindo a ordem dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aqui, esses preceitos em formas rimadas, o que poderia ser isso? Eu acho que são orações, né? São cantos. Eu não entendi, mas eu acredito que sejam cantos, né? Fórmulas cantadas ou poéticas. Ele fala em fáceis de memorizar, né, Oswaldo? Então, acho que é uma coisa mesmo de oração, que a gente memoriza os cantos. Também acho. Eu acho que pouca coisa chegou até nós hoje, né? Eu acho que depois da forma escrita, né, que nessa época ainda não se tinha muitas pessoas alfabetizadas, né? A parte de alfabetização e da escrita ainda era muito rara, né? É a época de Gutenberg, que, né, isso?
escrita foi mais ou menos, eu não me lembro que ano que foi escrita, me ajudem. Gutenberg, a primeira impressão da Bíblia, não foi por volta de 1500? Acho que foi, né? Então, não havia uma facilidade grande nas escrituras, né? Mas vamos continuar. Não sei porque eu tenho que a primeira Bíblia foi feita no ano 500 após Cristo. Não é isso, não? 500, não, o ano 500 foi formalizado o cânon da igreja, né? Então, a primeira Bíblia, o primeiro cânon com a primeira Bíblia foi no ano de 1500 mesmo. 1440. Hã? 1440 é a primeira impressão. Isso, a impressão é aquela automática, né? Que antigamente as empresas, as Bíblias, assim como os pergaminhos do Antigo Testamento, da época antes de Cristo, eram aqueles pergaminhos que se abriam, eles eram escritos manualmente, né, pelos escribas e pelos doutores, né? E eram escritos, era muito cara, né? Você ter uma Bíblia na época de 1500 era uma fortuna, você precisava de vários doutores escrevendo papiros para que você guardasse todos esses papiros, que eram, né, enormes, para dar todo o compêndio da Bíblia, né? Então, Gutenberg é que veio alterar isso e veio popularizar um pouco mais a escrita, né, como a Bíblia propriamente, né? Então, até esse momento... Oswaldo, Oi. Fala, ainda estava descobrindo no Brasil ainda. O Brasil nem existia, é verdade. A gente estava com espelhinho ainda, né? A gente estava descobrindo. Então, existiam métodos que não eram os escritos, né? Então as crianças iam aprender. Elas não tinham um catecismo, elas não tinham um livrinho cheio de colorido. Então aprendia-se através dos murais das igrejas, né? Que tinham sempre as histórias contadas, né? Nos vitrais, nas esculturas, nos ícones da igreja, e também dessa forma que para a gente é difícil, mas o decálogo em forma de rimas fáceis de memorizar e positivas, e ainda estão em uso hoje, né? Ainda pode existir. Eu não lembro de nada que remeta a isso agora, né? Vamos continuar, Mateus? A divisão e a numeração dos mandamentos têm variado no decorrer da história. O presente catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho, a qual se tornou tradicional na Igreja Católica. É também a das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um pouco diferente, que se encontra na Igreja Ortodoxa e nas comunidades reformadas. Então, se a gente voltar um pouquinho as páginas, lá na página 539, né, é aquilo que a gente estava vendo, né? Existem aí 3 colunas de 10 mandamentos, né? Uma que está lá em Êxodo, que é a ordem dada pelo Evangelho, outra que está em Deuteronômio, e outra que é a fórmula catequética adotada pela igreja. Essa fórmula catequética, ela segue um estabelecimento pelo doutor da igreja, que é Santo Agostinho, né? E também era usada em 1500, e é por isso que os luteranos, né, depois de Martinho Lutero, eles continuam utilizando essa fórmula catequética nessa ordem que está aqui, na terceira coluna, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome santo em vão, guardar os domingos, festas, honra pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho,
não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, essa ordem foi estabelecida por Santo Agostinho. Sim? Os 10 mandamentos enunciaram as exigências do amor de Deus. Enunciam, né? E do próximo. Isso. Os 3 então, primeiros... A base é o amor sempre, como nós já conversamos. Todos os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Amor a Deus e ao próximo. Os 3 primeiros se referem mais ao amor de Deus e os outros 7 ao amor do próximo. Como a caridade abrange 2 preceitos, com os quais o Senhor relaciona toda a igreja, toda a lei e os profetas. Assim, os próprios 10 preceitos estão divididos em 2 tábuas. 3 foram escritas numa tábua e 7 na outra. Olha que legal, né? Então, é bem distinto, né? A nossa relação com Deus. Então, os preceitos de amor a Deus, escritos todos numa tábua. E os preceitos de amor ao homem, noutra tábua. Por isso que Jesus não veio mudar nada. Quando ele diz todos os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo, ele está falando da primeira tábua e da segunda tábua, né? E depois ele vem somente elevar isso a um nível maior, né? Eu vos dou um novo mandamento depois, né? Aí ele dá, amar como eu vos amei. Aí já deu algo a mais, né? Que aí implica na cruz, aceitar a cruz, né? Rogério, quer continuar lendo para a gente, Rogério? Pode ser. O Concílio de Trento... tá. Isso, bem O mesmo. Concílio de Trento ensina que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. O Concílio Vaticano II afirma: como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. Maravilha. Então, o Concílio de Trento e o Concílio do Vaticano II, eles afirmam, na verdade, a mesma doutrina, né? É a mesma coisa, né? E a diferença é que o Concílio do Vaticano II, né? Como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão. Então, todos fazem parte da igreja, mas a eles é incumbido uma missão especial, né? Todos nós somos chamados a evangelizar, a pregar o evangelho, mas eles só vivem para isso, né? Aqui está deixando um diferencial apenas, né? Por isso que eles fazem parte do magistério da igreja também, né? Porque eles são aqueles que interpretam, que dão a palavra final, né? A unidade do Decálogo. O Decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas elas. Estas se condicionam reciprocamente. As 2 tábuas se esclarecem reciprocamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bendizer a Deus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. O Decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Legal. Então, um complementa o outro. Não dá para viver a primeira tábua sem viver a segunda. O que me chamava bem a atenção
na minha recente conversão, né, eu fui recém-convertido, e aí eu ia na missa, né, e aí tinha o ato penitencial, né, que falava assim, aliás, tinha, às vezes na missa tinha o ato de contrição, né, que diz, confesso que pequei, né, contra Deus e contra os irmãos, não é isso que diz? Então, eu dizia, mas espera aí, eu pecar contra o irmão, eu peco contra Deus, né? Entende, né? Então, na hora que eu deixo de amar o irmão, ou pecar contra o irmão, ou não fazer algum mandamento da segunda tábua, né? Eu estou deixando de amar a Deus, né? Então, ela é uma ação recíproca, né? É exatamente o que diz aqui, né? Elas se condicionam reciprocamente, né? Aí há uma palavra que diz assim, como dizeis que amai a Deus que não vê e não consegues amar o vosso irmão que vê? Não é isso? Então, o amor a Deus também está condicionado ao amor ao irmão, né? Então, existe uma complementaridade, né? São coisas distintas, amar a Deus sobre todas as coisas, é distinto do amar o próximo a si mesmo, mas de certa forma aquilo se sobrepõe, né? Porque eu amo a Deus, eu amo a criação dele, né? Eu amo a criação dele porque eu amo a Deus, né? Então é lindo, né, ver essa coisa, né, de interligação, reciprocidade das coisas. Vamos continuar, Rogério? Oswaldo, Fala, eu queria fazer uma parte aí no 2068. 2068. Porque isso Concílio de aí é Trento. uma coisa muito latente, conversar sobre esse assunto, no Sim. sentido de que Tá difícil, né, a Igreja Jair? Católica, uma O questão Jair no caso deu uma falha no corte seu. Você pode retornar um pouquinho a sua fala? vamos lá, 2068, Certo, ok. Concílio de Trento, é uma... Ah, tá complicado. O Jair, a sua conexão não tá legal. Deu uma congelada de novo. Bom, vamos andar. Daí o Jair voltando, a gente volta lá. O decálogo e a lei natural. Os 10 mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, nos ensinam a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais, inerentes à natureza da pessoa humana. O Decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, Deus enraizará no coração dos homens os preceitos da lei natural. Inicialmente, ele se contentou em recordá-los aos homens. Foi o Decálogo. Continua? Agora o Oswaldo. O Oswaldo congelou também. Desde o começo, Deus enraiza no coração dos homens o preceito da lei natural. Inicialmente, ele se contentou em recordá-los aos homens. Foi o decálogo.
E esse seria interessante, dos ouvintes 70, a gente comentar um pouco, né? Porque você vê a força a revelação de Deus para a humanidade do homem. Né? Você vê, pertence à revelação de Deus, que são os 10 mandamentos, e ensinam a verdadeira humanidade do homem. Então, praticamente, ele define como o homem deve agir perante os ensinamentos e os preceitos de Deus. Né? E aí eu vejo aí dentro exatamente o que é falado lá no 251, 20, 51, diante os 10 mandamentos. O que ele diz aqui é exatamente o que está no Êxodo, né? É o que originalmente Deus, desde o começo, ele falou dessa forma. Vamos guardar, vamos tocar. Como é que vocês querem fazer? O Jair voltou. Ele quer falar, Jair? Agora você talvez consiga falar. Do 2070, que a gente acabou de ler? O Rogério leu. Ih, congelou de novo. Posso falar assim? Continuar, né, Rogério? Fala, Jair. Nos 2068, esse é um assunto bem latente, sabe? Toda hora a gente está falando desse assunto. E eu vejo uma certa preciosidade dentro da Igreja Católica pela consideração que ela tem pelo Antigo Testamento, toda a missa é lida aquela passagem. Então, isso é uma coisa assim que faz parte da nossa fé. Sim, mas está difícil hoje. Cultura. Quando ele diz aqui, ainda está obrigado a observá-lo. Mas não é aquela observância assim de ferro e fogo, é aquela observância de amor, né? Nós consideramos, eu considero muito, né? Tenho usado muito até o filme Os 10 Mandamentos no meu curso de Cristo, mas a gente considera ele como parte, porque esses 10 mandamentos é a fonte de onde surgiu tudo. E Jesus diz com clareza, né? Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la de uma forma nova, uma nova economia em relação aos 10 mandamentos, em relação ao Antigo Testamento. Então, fica para nós, cristãos, essa aproximação de aperfeiçoamento da nossa fé, conhecer o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E, na realidade, se você pensar, né, essa vai ser a consistência. Eu vi uma diferença muito grande no Velho Testamento com o Novo Testamento, né, onde aquela situação, né, olho por olho, dente por dente, né? E aí, quando Jesus vem e fala que eu não mudei nada, eu só dou uma interpretação do Velho Testamento com uma visão de amor. E ele é bem claro na hora que ele segue isso daí, só ele muda como enxergar o Velho Testamento, né? Sim. O que houve? Vamos colocar para frente? Acho que é o 2071, né? Embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados. Para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural, a humanidade pecadora tinha necessidade dessa revelação. Uma explicação completa dos mandamentos do Decálogo tornou-se necessária no estado do pecado, por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina
que nos é proposta da igreja e por meio da consciência moral. Quer dizer, só os 10 mandamentos, ou só o decálogo também, como está falando, lógico que não seria suficiente, não seria ele por si só, assim, interpretação divina ou só coisas do céu. Quer dizer, precisa dessa consciência moral, né? De nós humanos, daqui, de nós aqui terrenos, para entender, compreender e seguir, né? Esses mandamentos, porque sem a nossa consciência moral, que aí a gente volta lá nos estudos antigos, né, gente? Volta lá naqueles estudos, né, nos outros estudos que nós tivemos, sem essa consciência moral, a gente não interpretaria, né, como realmente tem que ser. É isso mesmo? Eu enxergo isso também. Só para avisar, o Oswaldo falou que Tá voltando. tinha caído a energia da região toda onde ele estava e agora está voltando. Então, ele deve, daqui a pouquinho, entrar. Está entrando. Oi, pessoal. Voltou. Caiu a energia da cidade inteira aqui. Não sei o que aconteceu. Vocês continuaram? Nós terminamos a 2071. Tá. Se você tiver algum comentário a fazer, Ok. a Marisa ela colocou que, na época, não bastava só as revelações de Deus, mas sim teve que ter um ensinamento pela consciência moral das pessoas. Sim. Que vinha... Aqui fala da lei natural, né? Sim. Lá atrás, depois lá ela termina com a consciência moral. Conhecemos os 10 mandamentos. Mas a proposta da igreja por meio da consciência moral. Lembra do estudo, né, que nós fizemos, né? Foi o que eu falei. Isso, eu lembrei lá daquele antigos nossos, né, Oswaldo? Sim. Se não é a nossa, eu entendi assim, se não é a nossa consciência moral nos balizar e nos guiar nessa interpretação, a gente não seguiria nenhum desses mandamentos. A gente não tem como seguir, né? Se a gente não tem essa nossa consciência moral balizada, focada, né? nos preceitos divinos. E lembra que na consciência moral, eu lembro porque na semana passada a gente estudou isso aqui em Limeira. A gente está começando a escola de onde nós começamos no ano passado, né? E aí, lembra que essa lei natural, ela é colocada por Deus no coração do homem, né? Mas ela só tem nós só temos acesso a ela através da nossa consciência, que é o sacrário da nossa cabeça, onde Deus fala, né? Então, vai com Deus e volta, sempre, né? É uma dependência constante, né? A consciência moral é onde Deus fala, e Deus fala das leis naturais, e Deus já colocou no homem bom e no homem mau, todos têm, né? Todos têm já dentro de si essa lei, mas que só é acionada pela consciência moral, né? Só é a graça, né? É a graça dada por Deus. Que é pela graça de Deus, né? O interessante o comentário que eu faço aqui dentro não vem de nós e não é por nós, não é nós que fazemos isso aqui, Deus que incute, Deus que põe dentro de você, Deus que pôs os mandamentos, revelou, mas ele revelou também o como entendê-los, como segui-los pela lei moral. É Deus, é a graça, Espírito Santo. O único mérito nosso seria perceber a graça de Deus e deixar que ela haja. Né? Esse é o mérito dos santos, né? Eu me lembro do Padre Pio, né? Na sua confissão final lá para aquele padre malvadão que perseguia ele, né?
ele falava, olha, às vezes eu me sinto ridículo, porque eu não passo de um mero espectador da graça de Deus. Então, a única coisa que eu faço é olhar e ver as coisas acontecerem. Olha que coisa profunda, né? A gente fala que ele fazia os milagres, certo? Na verdade, era Né? Deus. Mas ele falava, olha, eu me sinto um tontão aqui, ó, né? Eu me sinto porque eu sou apenas espectador. E o mérito dele, ele estava justamente, né, em ser dócil à ação de Deus e não ficar lutando contra, né? Então, ele tinha esse mérito e é por isso que é santo. Então, é exatamente isso que você falou, Martin, né? Quem faz é Deus, né? O que faz é Deus, o nosso papel é deixar, ser esse canal de graça. A gente é quase que como só o fio condutor. Nós não somos a eletricidade, né? Mas nós somos o fio que conduz a essa eletricidade. Se deixar conduzir, liga. Se não deixar, não liga, né? Aí que eu enxergo, por exemplo, que o pecado de Lúcifer é exatamente nesse ponto. É na hora isso. que ele se acha como a fonte da energia. Não A fonte, exata. Ele era a luz, né? Exato. Ele não era a lamparina, ele queria ser a luz, né? Exato. Né? Marisa, lê pra gente agora, vamos lá. Vamos lá. Os meninos aí, será que foram no banheiro? 2072, né? Isso. A obrigatoriedade do decálogo. Visto que exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. Eles são essencialmente imutáveis, e sua obrigação vale sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se deles. Os 10 mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. Olha lá, olha lá. E não é só do ser humano bom, né? É de todo ser humano, porque tá lá, é aquilo que a gente estudou lá, né? Na consciência, quando nós vimos de consciência, que todo homem, bom ou mal, ele tem cravado em seu coração, ele tem gravado no seu coração as leis naturais. Então, na verdade, a gente poderia dizer que os 10 mandamentos são leis naturais? Sim. Sim, né? Sim. Sim, é para todos, como você falou. Agora, o que nós fazemos com eles é uma outra história, né? Sim, Porque exato. cada um de nós faz exato. com eles, baseado nessa consciência moral e toda essa graça divina que a gente recebe para interpretá-los, aí é outra história. Né? Exato. E eles são coisas, e o que fala esse parágrafo? São obrigações graves, ou seja, não são nuances, são coisas fundamentais, né? São importantíssimas, né? E eles são essências, né? A sua essência, ela é imutável. Eu não posso dar desculpa para alterar algo. Não, a essência é imutável. É uma lei básica. Dentro dela, nós vamos pôr muitas coisas importantes. Mas todas as coisas importantes, este catecismo inteiro são regras importantes, mas elas estão todas fundadas em cima desses 10 mandamentos, né? Eles são rústicos, eles são a essência, né? A base. A obediência aos mandamentos implica ainda obrigações cuja matéria é em si mesma leve. Assim, a injúria por palavra está proibida pelo 5º mandamento, mas não poderia ser uma culpa grave, senão em função das circunstâncias ou das intenções de quem a proferiu. Ó, aqui a gente merece uma análise um pouco mais profunda, né? Então, a obediência aos mandamentos
implica ainda obrigações cuja matéria em si mesma leve. Ou seja, é aquilo que Jesus dizia, né? Não matarás. Mas quem mata o seu irmão na sua cabeça, né? Levemente, eu não, né? E isto também implica no mandamento, né? Ele pode ter uma atenuação, ser um pouco menos grave por não ser efetivado, né? Mas ele ainda incorre no mandamento de não matar, né? Então, não matar o irmão dentro de nós né? Hein, Martin, você não matar o Lula, você sabe que você não pode dar um tiro nele, certo? É. Mas você também não pode falar, eu não quero saber dele. Ué, é difícil, né? Eu não posso matar ele dentro de mim, mesmo ele sendo mal. É muito complicado, é muito difícil para nós, né? Mas o Senhor nos mandou fazer isso, certo? É mandamento, não é sugestão. As 10 sugestões, né? É exatamente isso mesmo. E é o que eu falo, é o mais, por exemplo, o amar ao próximo é com certeza, tá? Não vou dizer que seja o mais complicado, principalmente quando você olha pessoas que fazem mal para você e que você tem que olhar para eles com o coração de Jesus Cristo na cruz, quando diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente, com o olhar do pai, né? Com o olhar misericordioso de um pai, né? Então, mas eu estou meio confuso aqui. Assim, a injúria por palavra está proibida pelo 5º mandamento. Se a gente voltar lá pelo 5º mandamento, não matarás. Isso. Então, a injúria por palavra... Eu vou estar matando meu irmão para o outro. Martin, não olha para o Rogério, porque ele não vale a pena, viu? Certo? Não tem amizade com ele que não vale a pena. Então, mas ela pode ser minimizada em função de circunstâncias ou intenções. Quer dizer, eu tenho uma circunstância que eu posso minimizar eu ter cometido essa, vamos supor, essa injúria, alguma coisa assim? Sim. Lembra lá atrás, quando a gente viu sobre a moral das paixões. Vamos ver se eu acho rapidamente aqui. Na moral das paixões... Não, aliás, na moral dos atos mesmo, né? Na moral dos atos tinha 3 análises que teriam que ser feitas para que um ato seja mau. Então, é o objeto escolhido, certo? O que? O fim visado, a intenção, que é o porquê. O porquê então, tem o que eu quero, tem o porquê eu quero. Então, o porquê eu quero é a intenção, certo? E depois tem como eu quero, né? Então, aqui está falando que isso poderá ser aliviado pela intenção, ou seja, eu posso ter um porquê de estar falando algo, né, que não seja intrinsecamente mal, moralmente mal, apesar de estar matando o meu irmão para outro, com aquelas palavras. Eu estou falando uma verdade, mas eu estou influenciando o meu irmão em algo que não era para ser feito, né? Eu estou matando ele. E com relação às circunstâncias, quando nós estudamos sobre a moralidade das paixões, nós vimos aquele lance da imputabilidade.
existem circunstâncias que podem atenuar a minha culpa, né? Que eu posso eu posso ter sido obrigado socialmente, por medo, por coação física, por um revólver na cabeça, por perder meu emprego, porque é uma coação social. Então, eu posso ter circunstâncias, né, em que eu esteja realizando um ato mal, né, mas eu posso ter uma certa imputabilidade, ou plena, ser totalmente, não ter culpa naquele mal que eu fiz, apesar da culpa existir, existe a culpa, mas eu posso não ser imputado por ela. Ou então eu posso ter a minha culpa atenuada, né? Em função das circunstâncias. Então, aqui está nos remetendo que não vai falando que tudo, né, que os mandamentos eles são assim, ó, papuf, né? Não, existe sempre a intenção e as circunstâncias do porquê o que foi feito, né? Então, os mandamentos eles dizem claramente o objeto escolhido, o que foi feito, né? Roubou, traiu, certo? Mentiu. Então, lá nas fontes da moralidade, naquelas 3 circunstâncias de analisar o que eu quero, o porquê eu quero e como eu quero, que são os 3 itens que têm que ter, serem bons para que o ato seja moralmente bom, os mandamentos eles estão sempre no o quê, né? O que eu fiz, matei. O que eu fiz, roubei. O que eu fiz, eu não amei a Deus, não fui fiel à sua palavra, não guardei sábado e domingo. Então, o objeto está bem definido, certo? Mas a intenção, que é o porquê eu fiz e como eu fiz, isso tem que ser analisado. É mais ou menos como falar, por exemplo, não matarás. Mas se você está numa guerra defendendo a sua família, defendendo a sua pátria, apesar de você matar alguém do outro lado, tá? Ele é minimizado Sim, pela circunstância. É sim. mais ou menos, É. vamos dizer assim, de uma forma legítima Não, é defesa. exatamente isso. Exatamente. Legítima defesa. Eu estou dando exemplo bem... A legítima defesa do mais fraco, né? Né? Então, eu lembro que o padre de Paulo Ricardo explicava, se um ladrão armado entrar na tua casa, né, querer violar a sua esposa, violar as suas filhas, e você tem uma oportunidade de reagir, Uhum. e não o fizer para não causar um mal ao ladrão, você está totalmente louco, né? Você está causando mal para o outro lado. Você está causando mal à sua família. Então, se você tiver oportunidade de reagir, mesmo que leve à morte daquele agressor, né? Você tem não só o direito, mas o dever de fazê-lo, para que ele não realize o mal para um mais fraco, para alguém que está susceptível e sem poder de reação, né? Agora, se alguém quiser, se eu estiver sozinho em casa, é diferente. Aí eu reagi para que ele não roube a minha casa. Entende? Eu não deveria matá-lo. Ok? Aliás, Por isso é quê? uma coisa interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas a lei americana, por exemplo, de legítima Sim, defesa, ela vai muito nesse ponto. Se dentro você de matar casa, né? alguém dentro da sua casa porque ele estava tentando roubar os seus bens, Sim. tá? Você vai. Se você acertou alguém ou matou alguém Uhum. avisando, né? Sim, Para se sim. defender, é outro caso. É A outra coisa, lei é bem diferente. Sim, sim. É meio nessa linha, né? Então, tem
a intenção e a situação, né? E a circunstância. Ok, Rogério? Ó, Podemos passar. então vamos lá. Vamos continuar. Sem mim nada podereis fazer. Vamos lá, Marisa. Jesus diz: eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. O fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecundada pela união com Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos seus mandamentos. O Salvador mesmo vem amar em nós seu Pai e seus irmãos. Nosso Pai, nossos irmãos. Sua pessoa se toma, graças ao Espírito, a regra viva e interior de nosso agir. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Amém. Lindo, né? Lindo, né? Tão Mas, difícil, né? Lindo, mas tão difícil, né? se torna uma regra viva e interior de nosso agir, né? Então, tudo isso que a gente está vendo, se não se reverter em ação, né? Então, se a gente falar alguma coisa relacionada a esse fio condutor, se eu não ajo, eu estou sendo mais uma bateria que um fio condutor, certo? Né? A bateria, ela retém, né? Para o dia, o fio condutor, ele passa, ele passa isso, né? Então, não é só ter a graça, né? Eu preciso estar agindo pela graça, né? E realizando. Para fazer, sem mim, nada podeis fazer. A ação aqui é algo que é importante, né? A fé não é só na cabeça da gente, né? Se a fé não muda o meu proceder, Marisa, que raio de fé que é essa? Hein? Sabe o que eu achei bonito, Oswaldo? Quando eu estive no Brasil, eu fiz minha confissão, e aí eu falei assim, bom, eu já estava assim pensando, no final da minha confissão, o padre vai pedir para eu ir lá na igreja, na capela, e rezar, não sei, alguns Pai Nossos, algumas Ave Marias. Sim. No final da minha confissão, tem a ver com o que a gente está falando hoje. No final da minha confissão, o padre pegou e falou assim, olha, faz o seguinte, vai ajudar um irmão, vai ajudar quem precisa, do jeito que você quiser. Que legal. Uma cesta básica, roupas agora no frio, agasalhos, cobertor. Se inspire em pessoas. Aí me veio o Padre Júlio, né? Eu falo, Padre Júlio, nossa, faz tanto pelos moradores de rua. Aí eu fui, fiz, sabe? Ajudando com cestas básicas, cobertor. Eu achei tão bonito, Oswaldo, porque eu estava preparada para ajoelhar. E lá, o que eu fiz, tá? Anyway, eu fiz no final. Eu fui na igreja e rezei bastante e tal. Mas o padre falou, olha, vamos fazer o seguinte. Padre Lucas, é assim, uma inspiração. Vamos ajudar o próximo. Vamos não, né? Ele falou para mim, vá fazer alguma coisa para ajudar um irmão, para ajudar uma instituição de caridade. Aí foi a época que estava o Odair, lembra? Precisando de ajuda. Aí eu ajudei, minha irmã ajudou, botei a família para ajudar. E foi muito bacana, assim, né, Oswaldo? Uma inspiração. Que legal, né? Pensar no próximo. Não, rezar todo mundo já reza. Vai fazer alguma coisa. Vai arregaçar a manga e ajudar quem precisa. É isso aí, não. E essa é a graça de Deus, né? Ele nos leva a fazer o bem, né? Não é? E sair dessa zona de conforto, porque ajudar a minha irmã, ajudar meu irmão, ajudar o meu marido e meu filho é fácil, né, gente? Sair dessa zona de conforto. Mas, nem isso às vezes é fácil, Marisa, né? Às vezes a gente nem se faz. Verdade. A gente tem que vigiar sempre, né? É verdade. Porque às vezes houve uma época que a gente ia na igreja, aí as nossas filhas falavam, pai, escuta a gente, pai, dá bola pra gente, né? Então, às vezes a gente não tem, né?
Mas assim, é exatamente isso, né? É a ação. Se isso não tiver, se o que eu amo, o que eu sei, o que eu amo a Deus, a minha fé, que eu creio, a minha esperança, aquilo que você falou, Marisa, lá no comecinho, quando a gente começou a conversar, foi muito, eu fiquei com isso na minha cabeça, aqui, ó, né? A gente, mesmo vendo todo o mal que as pessoas fazem, né? A gente não pode esquecer da nossa esperança maior, né? Que está lá no fundo, né? E aí eu olhando para aquela esperança, né? Se a cruz sagrada for a minha luz, né? Se a cruz sagrada for a minha luz, o dragão ele não será o meu guia, né? Ele não vai conseguir, por mais raiva que ele coloque no meu coração, ele não vai conseguir que eu faça coisas más, né? Amém. Então, aquilo que você disse, isso é a ação pela fé, né? Eu não ajo por instinto, né? Eu ajo por aquilo que eu creio verdadeiramente, por mais que eu possa ser chamado de tonto pelos, É para verdade, os outros, né? verdade. Leio resumindo ou não? Ou pulamos o Vamos ler o resumo? Espera um pouquinho. Mateus, você está no mundo. Desculpa, estava no mudo. Oswaldo, posso considerar que nos dias de hoje, esse agir do Espírito Santo acaba tendo um pouco de dificuldade, não só em mim, mas em outras pessoas, que muitas vezes um gesto de você fazer algo para estar ajudando o próximo, às vezes eu vejo ações, né, que pessoas fez para ajudar, e muito vem dos padres, falam que não foi ele que fez, foi a ação do Espírito Santo que tocou para que ele fizesse algo. Sim, Mas nos dias de hoje, eu vejo assim uma certa dificuldade desse agir nas pessoas. sim. Mas eu acho que aquela dificuldade é por aquilo que o Jair sempre fala, né? É o tempo, né? A gente não tem tempo para parar, para rezar, para refletir, para pensar. Então, o modo automático, ele toma conta da nossa vida, né? E quando o modo automático toma conta da nossa vida, a chance de a gente não ter uma ação, mas sim uma reação é grande. Então, eu não tenho mais ações, eu tenho reações, né? E as reações, elas são normalmente ou reações animais, instintivas, né? Ou então são reações que eu me condicionei no meu trabalho, na minha família, são condicionamentos emocionais que eu já tenho, né? São gatilhos, vamos dizer assim, né? Emocionais que eu já tenho. E na realidade, o que Deus quer é que nós não sejamos marionete dos nossos problemas, dos nossos recalques, dos nossos instintos, mas a gente tem que lutar contra a correnteza mesmo, Mateus. A gente tem que agir. Um bom discernimento em qualquer ação, o que eu quero fazer. Então, normalmente, eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou achar alguma outra coisa, porque normalmente as nossas reações, elas são cômodas, elas são de preservação, elas são instintivas, de autopreservação. Então, a falta de tempo que o Jair fala, aquela centrífuga que joga a gente para fora do centro da vida, que é o amor, que é Deus, que é onde a gente tem que estar, aquela força centrífuga da vida que vai nos expulsando para fora de nós mesmos, ela só é vencida pelo tempo, pela oração, pela meditação, pela dedicação aos outros, né, pela confissão, né, que a Marisa fez, e o padre mandou ela fazer mais uma ação para dentro de novo, ajudar os outros. Então, a gente ir caminhando para dentro. O tempo, a correria joga a gente para fora. A gente tem que estar sempre querendo voltar para dentro. Essa luta nossa vai ser até o último dia, Mateus.
Nem que a gente tiver velhinho, né? Ah, já estou velhinho, estou aposentado, mas aí os pensamentos vão estar rodando na cabeça e querendo jogar para fora. Então, esses pensamentos vão ter que ser controlados. É a luta eterna, né? É a luta interior eterna. E que cada um tem a sua, né? Aqui. Né? Não tem regra aqui, né? Entendi. É o que eu penso, tá, Matheus? Não é a verdade, não, tá? A verdade é só Jesus mesmo, né? Oswaldo, Fala, Jair. ensinado aí por pregadores bons, padres, quer fazer uma ação? Comece. Isso. O ser humano é assim, ele é assim. Se É. você começa a pegar gosto pela coisa, vai tirando alguma coisa para pôr aquela no lugar, entendeu? Aí ela começa a fazer parte do seu sentimento, do seu pensamento e da sua ação. Aí tem que começar, entendeu? Sim, Estudar o evangelho é também assim. Sim, exatamente. Começa que vai, entendeu? Esse é o show da vida. Esse é o show da vida. Como é que eu reverto? Começando a fazer, entendeu? Vai fazendo, você vai conformando o seu sentimento, o seu coração para aquela coisa. Não é rápido, não é que nem gatilho, nem que nem varinha mágica. É a conformação, né? Conformar com o espírito. Então, vai começando. Mateus, começa com pouco e vai investindo. Chama investimento, né? Não é despesa, é investimento. Seu tempo, além disso, seu raciocínio, sua inteligência, isso começa da forma. Eu tenho aqui, não é a hora de falar disso, mas exemplos práticos, entendeu? De uma coisa grande e difícil, começa a fazer, você vai a própria luz. Dá um passo, Deus já ilumina o próximo passo. Entendeu? Infelizmente, o começar também ainda não é tão fácil, né? Precisa começar e perseverar. Eu tive vários começos, inclusive recentes agora, aonde você tenta fazer a fé em ação e a quantidade de pessoas remando no sentido ao contrário, entendeu? O que não adianta você ter as melhores das intenções. Sim. Se você não consegue passar isso de tal maneira que traga todos para o mesmo lugar, às vezes não vai, viu? Sim. Eu tive que dar um passo para frente e 3 para trás. 3, Agora eu tenho que fazer aquele, vamos reconvir, vamos reagrupar de novo, repensar e começar de novo, porque foi um passo para frente e se eu não desse 3 passos para trás, eu saía sozinho. chamuscado para todo lado. E sozinho também, né? Vou te falar, as intenções foram e são das melhores possíveis. Agora, não adianta você fazer se você não conseguir convencer e ter perseverança naquilo que você faz. O Jair, ele coloca assim, pô, mas o Jair está falando, parece tão fácil. Não, não é tão fácil, não. Não, não é. Sair da inércia é fácil. Agora, como você sair da inércia e escolher o melhor caminho e angariar para esse caminho é muito difícil. Mas hoje, quando eu estava no Brasil, eu fui lá, estava o Oswaldo e o Jair na igreja, eu perguntei qual era o segredo para ter essa união, né? Tanta gente na igreja. O Jair me falou que é investimento. Você tem que investir um por um. Então a caminhada é longa. E é um por um mesmo, não tem como. É perseverar, entendeu? E a quantidade de pessoas para te criticar, infelizmente, é muito maior do que a quantidade de pessoas para te dar a mão e te ajudar, entendeu?
seja lá qual ação você vai tomar. Se a Marisa pega junto umas roupas e vai levar para lá, vai ter mais gente criticando do que querendo ajudar e falando, não, eu vou dar a mão para a Marisa e vou levar uma roupa junto com ela. Não. Porque é Ela mais tá querendo fácil se criticar. mostrar, né? Ela É tá mais fácil querendo criticar, ela, não sei o quê. não é, Então não Rogério? faço mesmo. Entendeu? Rogério, é tão verdadeiro o que o Rogério falou, que até padre, a gente tem aqui testemunho de padre que também teve essa dificuldade de romper, entendeu? Padre, dedicou a vida, fez seminário, foi ordenado padre, mas tem também essa cruz aí para carregar, entendeu? É verdadeiro, isso que você falou é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Ah. Né? E nós, em nenhum momento, nós fomos que possa dizer assim, ludibriados eu não pela tenho. palavra de Jesus, entendeu? Em nenhum momento ele falou que o caminho seria simples. Exato. Em nenhum momento ele disse que a gente teria facilidades. E a primeira coisa, você pega a sua cruz e me siga. Entendeu? Então, é difícil. Como ser humano, você tem que às vezes parar e voltar e ir lá e, que nem o Martin fala, tem que me confessar, entendeu? Porque não é complicado. Eu posso dizer de carteira Rogério, assinada é difícil. Rogério, o que São Paulo Opa, falou para Jesus? Senhor, se possível, o que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. Então, esse é a voz de Jesus, o ensinamento de Jesus. A minha graça te basta. É uma coisa que eu acho interessante aqui para falar, olhando pelo lado oposto. Na caminhada que cada um de nós fazemos aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é uma coisa, é o não julgarás. Então, você vê, se você, por exemplo, começa a fazer algo para ajudar a comunidade, ou você começa a fazer algo e começa a olhar que as pessoas começam a desistir pelo caminho, não julgue, carrega. Vai andando até onde você consegue andar com as suas forças. Deus sempre dá um pouquinho mais, como diz o Jair aí dentro, a graça é suficiente para a gente continuar caminhando. Não dá para usar a falha, ou vamos dizer assim, a falta de perseverança dos outros como justificativa de você parar. Isso é uma coisa que eu enxergo. E uma coisa que eu achei bem interessante, eu estava lendo estou lendo aquele livro lá, As Sete Moradas, Os Sete Castelos, sim, e a gente enxerga Santa Teresa as d'Ávila. pessoas, né? Lógico, lá inclusive Santa Teresa fala para tomar cuidado para não tentar se avaliar ou avaliar os outros, né? Mas a gente enxerga as pessoas nas diferentes moradas e a gente enxerga pessoas que se acham, né, que se julgam nas moradas mais altas, mas você fala, você ainda está bem no começo, que nem eu estou também, e está longe. E a gente vê que essa obra, vamos dizer assim, a nossa santificação, que é o nosso objetivo, todos nós temos como objetivo ser santos. É isso que é o que nós devemos procurar, né? Ela está tão longe, mas é um passo, em vez de resmungar, reclamar, falar, meu Deus, né, que dificuldade, anda, vai, anda, né? Sai da inércia, anda, trupicou, levanta, anda, chegou na quarta morada, levanta e fala assim, que maravilha, trupicou porque falou que maravilha, volta lá na primeira, segunda, terceira, faz, é o exercício contínuo, como diz o Oswaldo agora, até o último santo dia da nossa vida aqui, é uma provação, é andar. Vai estar lutando, né? Oswaldo, eu queria dar uma contribuição aí com o Matheus, daquele que a gente estava falando com o Matheus, e agora... Já é uma pena como está a sua internet. A internet está difícil. Só enquanto o Jair não volta,
Ô, Jair, voltou. Só para a gente fazer um adendo positivo aí, ó, 2082 do Catecismo. 2082, passou para frente, vamos lá. Lá para frente. Nós... Deus manda, torna o possível por sua graça. Que legal, hein? Ô, Jair. Claudinho, Fechou, hein, Jair? O começo de tudo está na linha de baixo. Hã? E é que nem você falou, Oswaldo, Deus não pede, Deus manda. Deus manda. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. É isso. É isso aí. Leia o resumo ou vamos passar para o Vamos ler, o resumo é muito bom. 083? Vamos ler o resumo. Vamos ler o resumo. Marisa, pode ler você, Marisa. Então vamos lá, resumindo. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Mateus 19, 16 a 17. Lembra disso, né? É Jesus conversando com o jovem rico, né? Daí depois ele pergunta, mas eu já faço isso. Daí Jesus diz, se queres ser perfeito, que quer dizer o quê? Se quer ser santo, certo? Foi agora, né? Uns domingos atrás, né? Essa leitura aqui. Foi passado. Mateus. Então, se queres a vida eterna, cumpre os mandamentos. Agora, se queres ser perfeito, se queres ser santo, aí Jesus complementa, né? Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do decálogo. O dom do decálogo é concedido no contexto da aliança celebrada por Deus com o seu povo. Os mandamentos de Deus recebem seu verdadeiro significado nessa aliança e por meio dela. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. Só um ponto aqui. Lembra que os fariseus eles brigavam com Jesus porque Jesus não seguia os mandamentos, as regras de não comer no sábado, isso. Tal, que era aquelas 600 e tantas regras, né, dos fariseus. Então, isso aqui fica claro quando a gente conversou lá sobre aquelas obrigações graves. Então, os 10 mandamentos são as obrigações graves. Depois vem secundárias em cima, ok? Então, as secundárias em cima, muitas delas de Jesus falou, não, peraí, vocês não estão discernindo direito as coisas, né? Então, a essência está nos 10 mandamentos, no decálogo, né? E a tradição da igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordial. Então, isso para os dias de hoje, nossa, é importante também. A gente entender que nós temos muitas regras na igreja, né? Muitas coisas boas na igreja, né? É imprescindível rezar o terço todo dia? É imprescindível. Mas é obrigatório? Não é obrigatório, né? Isso, né, é uma devoção, né? Então tem regras na igreja que eu posso ser devoto e eu devo ser devoto, né? Para ser mais, né? Eu devo ser, mas eu não posso impor isso como um mandamento. Então a ordenação disso que nós estamos conversando é importante para que a gente entenda o que é primordial, é a base, né? É o sustento, e outras coisas são construídas em cima, né? O decálogo forma uma unidade orgânica, em que cada palavra ou mandamento remete a todo o conjunto. Orgânico por quê? Porque vem de Deus? Gozar, na hora que você falou, eu falei, mas orgânico? Por que orgânico? Isso, aí você falou. Mas é claro, o que é um organismo?
é o composto de várias partes que fazem um todo. Mas ele tem o quê? Ele tem vida, É. né? Então, o organismo, ele tem vida, ele circula sangue, existe um movimento de circulação, vai e volta, né? Uma arquitetura orgânica, é uma arquitetura envolta, não é aquela coisa quadradinha, né? É aquela coisa orgânica que envolve. Então, uma unidade orgânica é aquela que vai para o que depende e volta porque depende, vai e volta. Existe uma comunicação, né? Existem vasos comunicantes, existe uma interligação. Se eu tirar, eu perco a organicidade, né? Ficam coisas isoladas e mortas. Então, é alguma coisa viva, né? A união de tudo dá vida, dá organicidade. Se eu separar e analisar sozinho, eu mato, eu deixo algo que não tem vida, né? Oswaldinho, Sim, Jair. vê se encaixa aí a palavra interdependência. Sim, mas ela é fria. A interdependência, ela é fria. Eu acho que o orgânico é mais legal, que ele transmite um movimento, né? Mas são coisas... Você falou orgânico, vivo, né? Uma coisa vivo, viva. vivo. Mas são coisas interdependentes, né? O meu estômago depende do meu coração. Eles Do são fígado. interdependentes, né? O meu pulmão não funciona se o seu fígado parar, né? Porque um troca o oxigênio, o outro filtra, né? E vai por aí. Então, existe uma interdependência, né? Mas mais importante é o elan, né, Gê? É o elan, é o entrelaçamento de tudo, né? Para que aquilo funcione de uma maneira total, né? O Decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Nós o conhecemos pela revelação divina e pela razão humana. Os 10 mandamentos enunciam, em seu conteúdo fundamental, obrigações graves. Todavia, a obediência a esses preceitos implica também obrigações, cuja matéria é, em si mesma, leve. Aqueles detalhes que nós falamos, né? Eu não mato meu irmão com um tiro na testa, né? Mas eu posso matar ele de uma maneira suave, leve, com uma crítica que desmoralize ele e jogue ele para a margem de uma vida normal, né? O mesmo em pensamento, né? O mesmo em pensamento. Deixar esse mal, né? Aqui dentro não, de você. É isso aí. O que Deus manda... A palavra aí é injúria. Mentira, né? Injúria, que está lá no 2073. Assim, a injúria por palavra está proibida, né? Sim. Pode matar. Depois, que eu estava estudando aqui, o problema da irreversibilidade. Tem coisa que você não consegue reverter mais. Sim. Por isso que ela provoca a morte, né? Sim. Agora vem o último que o Jair gosta tanto e falou. O que Deus manda torna-o possível por sua graça. Amém. Só um parênteses aqui. Na hora que o Rogério falou, eu lembrei imediatamente o que acontecia lá com os juízes, sabe? Aí eu busquei a palavra aqui, e olha que interessante, o Rogério, o que fala em Juízes 17, 6, por exemplo, ó, 17, 6. Diz assim, naquele tempo, então, não tinha rei, era a época dos juízes, né? Então, todos, era meio que um parlamento lá, né? Que eles tinham, e um certo feudalismo também, que tinha os juízes que eram o responsável por determinadas áreas, né? Naquele tempo, 17:6, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor.
E era uma bagunça. E era uma bagunça. Um pouquinho mais para frente em Reis, no capítulo 20, 25, diz a mesma coisa. A bagunça continuou, juízes conta, diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. E logo depois vem o livro de Ruth, e aí vem Samuel, tal, e depois vem os reis, né? Porque aí o povo pede rei. Então, o que implica aqui? Implica que, às vezes, a intenção boa não é o suficiente, né? Porque cada um fazia aquilo que tinha de melhor, a melhor ideia, mas faltava uma unidade, uma liderança, né? Então, é algo que, às vezes, e o líder é aquele que vai morrer crucificado, não tem jeito, né? Ele vai morrer criticado, não vai dormir, ele vai ficar sofrendo. Mas quando isso aqui se une ao que o Jair comentou lá do 2082, né? Aí não tem o que segure. O que Deus manda torna-o possível por sua graça. Então, quando Deus inspira, né, ele dá o sustento também e dá a força para que a gente siga. Então, o xingamento vem, as cruzes vêm, mas a gente tem que estar pronto a ser líder. Na comunidade nossa, às vezes tinha algumas pessoas que eles gostavam de ter ideias. Então, eles tinham ideias, no Bom Jesus eu estou falando. Então, eles tinham ideia, vamos fazer um evento para os jovens para ser sempre acompanhado. Então, faziam um evento, era um sucesso. Daí, no outro ano que ia fazer o mesmo evento, ele falava, não, mas agora eu não vou participar mais, agora vocês fazem. E eu só dei ideia. Aí a coisa ia para baixo, né? Então, criatividade é diferente, né? Da vontade de Deus, né? Criatividade, às vezes, a gente pensa que a unção de Deus ela se encontra na criatividade. Às vezes não, às vezes a unção de Deus, a moção de Deus está numa coisa que a gente não quer fazer. Normalmente, a moção de Deus é algo que a gente não quer fazer, não deseja fazer, porque é incômodo. Né? Capítulo 1, vamos lá? Martin. Só voltar um pouquinho aqui, isso daqui está me perturbando aqui. Tá. Pode voltar por 2080? 2080. A última linha. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Agora vem. Conhecemo-lo, no meu está escrito assim, conhecemo-lo pela revelação divina e pela razão humana. Por que isso? Então, aí que foi o negócio que me pegou. O meu está escrito assim, nós o conhecemos pela revelação divina e pela razão humana. Então, quer dizer, se eu considerar uma parte somente, onde eu recebo, isso aí é da Marisa, tenho a revelação divina. Sim. Isso é intrínseca que vem a todos os seres humanos. Mas se eu não agregar isso de uma maneira orgânica à razão humana, a revelação divina ela fica estaqueada, ela fica jogada, né? Sem sentido, mas ela fica como se fosse uma coisa que não tem movimento, ela não tem presa, ela fica assim, presa, né? Nessa engrenagem. Um negócio assim meio tal. Então, tem que ter a revelação, ela vem naturalmente. A revelação divina ela é dada a você, mas se você não agrega isso à razão humana para ver, para criar essa interligação, exatamente, orgânica, você não sai do lugar. Exatamente. E
eu vou fazer uma pergunta que esclarece tudo, e vocês têm a resposta. Aonde acontece isso? Aonde acontece esse encontro? No batismo? Não, o encontro da revelação divina e a razão humana. Aonde acontece isso? É um lugarzinho aqui dentro, pequenininho. Na nossa consciência moral. Exatamente. A razão humana, lembra daquela imagem do templo? A razão humana, então tem o templo, tem a tenda de reunião e tem o templo sagrado. E dentro do templo sagrado tem o Santo dos Santos. Lembra disso, né? É a imagem das igrejas católicas nossas. Ok? Tem a área da paróquia, né? Que é a tenda de reunião. Tem a igreja, né? E dentro da igreja tem um lugarzinho que é santíssimo, né? Então, a igreja é a razão, é a inteligência do homem. É onde existe as decisões, é onde existem as orações, é onde existe a leitura, é onde existe o sacrifício das ideias, dos atos. Então, a razão humana é a igreja do homem. Agora, dentro dessa razão, tem um lugarzinho que ainda é razão, porém tem um diálogo com o divino, que é a consciência do homem. É o sacrário. Então, olha como fica claro agora. Conhecemo-lo pela revelação divina e pela razão humana. Então, conhecemo-lo na consciência. Oswaldo, aí é a entrada da luz do Espírito Santo. Exato. Ok? É impressionante como é que eles conseguem colocar tanta Vai dar claridade. em uma frase. Sim. Bom, É muito rico, né, cara? E olha, essas coisas não parece que vão tirando escamas dos olhos da gente, né? Né? E quem que tira escamas dos olhos? É só um, né? É só Jesus, é só Deus, é só o Espírito Santo, né? Não tem. ok. Vamos rezar uma Ave Maria? Não, só para a gente encerrar? Ó, estou com ela aqui pertinho. Vamos lá, eu puxo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima nos proteja, nos guie e nos guarde. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.